A paz do Senhor. Que Deus possa nos dar mais um dia abençoado, uma quarta-feira abençoada, né? E que possamos aqui realizar um culto agradável ao Senhor. Quero convidar você nesta noite a se concentrar, né, nessas palavras que nós traremos e já dando uma notícia da recuperação do irmão Valmir. Estamos orando frequentemente por ele para que Deus possa o mais rápido possível, o mais breve possível, restabelecer a sua saúde, que ele possa testemunhar da graça do Senhor ainda aqui na igreja, ainda enquanto internado, e carecer das nossas orações. Também convocar os irmãos a não se esquecerem de orar por essa nação, por tudo aquilo que tem ocorrido, para que tudo esteja sob o controle do Senhor, como nós acreditamos que está. Orar pelos nossos missionários, orar pelas nossas instituições, né, batistas, que está passando pelo mesmo momento de crise que o mundo inteiro está passando, que possamos mantê-las, né, no trabalho aí, inclusive do Lar Batista, das nossas organizações missionárias, das convenções estaduais, né, e da Convenção Batista Brasileira. Não esqueça de estar orando por esses assuntos tão importantes, né. Também orar para que em breve, nós estamos aí calculando, né, já quero dar aqui de primeira mão aos irmãos, que após o dia 15 agora, a partir do dia 15 de julho, nós retornaremos então às nossas reuniões na Igreja Batista Bortolândia, na Rua Japaci 522. Então, fique atento às maiores informações aí no decorrer desta semana e até a semana que vem, porque estamos pretendendo voltar às atividades logo após o dia 15 de julho, tá? Com toda a segurança, né? Com todo o cuidado possível, para que não possamos trazer nenhum transtorno aos irmãos, tá bom? Então, ore por esse assunto também, que a partir do dia 15 nós estaremos retornando oficialmente aos trabalhos regulares da igreja com todo o cuidado, tá bom? Muito bem, meu querido, quero convidar você à leitura de um texto nessa noite, para a nossa reflexão nessa quarta-feira, dia 8, então, de julho. Vamos lá, 1 Crônicas, livro de Crônicas, 1 Crônicas 17, versículos de 11 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando a sua vida chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui expressando, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, e também com este momento de ouvir a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, visita nossos irmãos enfermos, em especial o nosso irmão Valmir, visita demais irmãos com qualquer tipo de dificuldade, de ansiedade, qualquer tipo, ó Deus, de transtorno, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um do seu povo. Abençoa, Senhor Deus, a esta nação, nossos missionários, as nossas juntas batistas espalhadas pelo mundo inteiro proclamando o Evangelho. Pedimos, ó Deus, pelas convenções Convenção Batista Brasileira, pelas convenções estaduais, nesse momento tão difícil que estamos passando. Que o Senhor nos permita, então, voltar em breve, que tudo possa voltar à normalidade. Pedimos por essa nação, por aqueles que nos governam, que a bênção do Senhor seja estendida às autoridades constituídas. Nos abençoa nessa noite, fala conosco, é a nossa oração grata ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Ele venha nos abençoar hoje e sempre. Meus irmãos ouvintes, eu quero falar nesta noite sobre o título muito importante: Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. Tá? Esse é o título da nossa mensagem: Deus do passado, Deus do presente
e Deus do futuro dentro dessa leitura. E nós sabemos que Davi aí é o rei de Israel, Davi é o rei de Israel nesse tempo. Havia muita comunhão do povo e de Davi com Deus nesse contexto. Tudo tranquilo, uma maior harmonia, né? A Arca da Aliança estava com eles, né? A nação estava muito alegre, muito feliz, vivendo conforme a vontade do Senhor. Deus havia lhes fortalecido muito nesse tempo, né? Viviam muito bem. Davi morava num palácio muito bem edificado. A arca estava numa tenda e a arca, nós sabemos, representava a presença de Deus. Estava do lado de fora do palácio. Então Davi pensou assim, como é que eu posso morar num palácio tão bonito assim e deixar a arca lá numa tenda? Vou então construir um local para colocar a Arca da Aliança, né? Porém, meus queridos irmãos, nem sempre as boas intenções têm a aprovação de Deus. Devemos ficar atento a isso. Nem sempre as boas intenções têm a aprovação de Deus. Davi estava com o coração ali desejoso mesmo, sincero, de construir um lugar para ficar a Arca da Aliança, a Arca do Conceito, que era a representação do próprio Deus aqui entre nós. Davi conta então a Natã, o profeta Natã, o seu desejo, meus queridos, de construir este lugar para a Arca, né? Mas Deus não aprova e pede para Natã que avise Davi sobre essa vontade dele e sobre a decisão de Deus, né? O que Davi tinha que entender, né? E essas palavras aqui que nós acabamos de ler, nesse versículo de 11 a 14, de 1 Crônicas 17, são as palavras do próprio Deus dizendo a Natã que ele deveria transmitir a Davi essa questão que eu estou trazendo para os irmãos. Um Deus que não quer boas intenções nossas, ele quer a obediência. E nesse contexto aqui, né, Davi, mesmo com o coração desejoso de fazer, não deveria construir absolutamente nada. Por quê? Porque o Deus sabe e tem o domínio sobre todas as coisas. Deus, meus queridos ouvintes, irmãos, é um Deus do presente, é um Deus do passado e é um Deus do futuro. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu controle. Então Deus fala ao profeta Natã: Natã, avisa Davi que eu estou sob o controle de tudo. Ele tem que fazer só a parte dele, deixa comigo. A história do mundo está sob meu controle, é minha, diz o Senhor. E ele pede então para Natã avisar, que coisa importante isso aqui, avisar a Davi, para que ele pudesse entender a vontade de Deus. Não era, o que Davi estava fazendo não era algo de trazer qualquer escândalo, não, mas era para ele entender que a arca estava na tenda porque Deus queria assim, porque no tempo certo de Deus, no tempo propício de Deus, no tempo de Deus, Deus faria um grande palácio para que a arca, um grande templo para que a arca ficasse, ou seja, a própria presença do Senhor lá no futuro, que vocês já sabem. Então, era para que Davi entendesse 3 pontos que nós vamos destacar. Entender 3 coisas importantes. Primeiro, Deus escreveu o passado. Foi Deus que escreveu o passado. Tá? Nada, meus queridos ouvintes, irmãos, nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Era como se Deus dissesse a Natã: olha, avisa para Davi que eu tenho tudo sob minha mão. Eu já escrevi a história. O passado, né? Tudo que aconteceu no passado eu acompanhei. Tudo eu tenho planejado perfeitamente para a arca. Inclusive, Davi avisa para Davi que ele vai morrer, né? E irá à presença dos seus antepassados.
Porque o passado eu controlo, eu já controlei, eu já fiz tudo que era necessário. Aqueles que eu tenho, diz o Senhor, cuidado desde muito antes de você nascer, Davi. Davi, eu tenho controle da eternidade, Davi. No passado eu estava presente. Tudo que passou eu acompanhei. Então, não queira fazer com que as coisas mudem conforme a minha vontade, porque a minha soberania está sobre todas as coisas. Ou seja, o que Natan tinha que dizer para Davi é: não se preocupe com a arca estar na tenda lá fora e você estar num palácio de cedro. Não se preocupe. Deus sabe tudo e Ele está trabalhando perfeitamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Irmão, o passado, Deus trabalhou nele também. Deus teve presente no passado. Deus é fora desse tempo nosso. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus acompanha a história desde o seu princípio, desde a eternidade. A história, meu querido irmão e ouvinte, não foge ao controle de Deus, né? Então, Davi tinha que entender que Deus escreveu o passado. Davi, você vai morrer e vai até estar frente a frente com as pessoas do passado que morreram, porque eu tenho domínio sobre tudo isso. Então, não se preocupe com o passado. Tudo que aconteceu, Deus esteve presente na história da humanidade. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus transcendente apenas, Ele é imanente, Ele está presente em toda a história. Então Davi tinha que entender que não era questão do esforço dele, a questão não era o esforço dele, as coisas não iam acontecer porque ele estava fazendo. A arca estava ali na tenda porque Deus queria que fosse assim, porque Deus tem o domínio da história. Segundo, Natan, avisa para Davi. Eu sei que ele está com boa intenção, mas avisa para Davi que é Deus que cuida do presente. Segundo, Deus cuida do presente. Avisa, Natan, avisa para Davi que nesse tempo presente, nesse tempo que vocês estão vivendo, eu que coordeno tudo. A arca tem que continuar lá na tenda. Esquece a vida dele no palácio. Ele não tem que fazer construir um palácio ou trazer a tenda para dentro do palácio. Eu cuido das minhas coisas, diz o Senhor. Eu cuido da tenda. E a arca que estava na tenda era a arca da aliança. Era o sinal da presença de Deus, né? Então era Deus presente na arca. Então é como se Deus mandasse Natan dizer para Davi: Davi, nesse tempo aqui presente, tá? Deus controla, Deus coordena tudo, fica tranquilo, faça apenas a tua parte. A Ele cabe continuar, então, Davi, trabalhando para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. Faça apenas o que eu te mandar, Davi. Faça apenas o que eu te mandar hoje. Faça apenas o que eu te mandar hoje. Não é para você construir nada para mim. Faça apenas o que eu estou te mandando hoje. Cuida da situação presente sem precipitação. Viva o presente sem precipitação. O resto, diz o Senhor, cuido eu, Davi. Natan, vai avisar para Davi isso. Fala para ele, inclusive, olha só o que Deus manda dizer para Davi. Fala para Davi que eu amo muito Davi. Ele é um homem segundo o meu coração. Eu sei das boas intenções dele, mas a história está nas minhas mãos, diz o Senhor. E era isso que Davi tinha que entender. Davi tinha que entender que não era o esforço dele que muda a trajetória da humanidade. Quem muda a história do universo é o próprio Senhor, o soberano, o todo-poderoso. Nada, meus queridos ouvintes, irmãos, nada foge ao controle de Deus. Absolutamente nada foge ao controle de Deus. É isso que Davi tinha que saber. E então o Senhor fala para Natan: Natan,
avisa lá que toda a história está sobre a minha mão, sobre o meu poder. Avisa para ele. Tem um terceiro ponto aqui que eu quero destacar. Então, avisa para Davi primeiro que Deus é o Deus que cuida do passado e cuidou do passado, é um Deus que cuida do presente e é, terceiro ponto, Deus que já preparou o futuro. Meus queridos, é assim, fala para Davi que eu tenho controle total e absoluto da história. Natan, avisa para Davi que eu tenho controle absoluto, completo, total da história. Nada foge ao meu controle. Quem construirá, e aí que é importante, quem construirá o lugar para a Arca da Aliança será um herdeiro. Avisa para Davi que será um herdeiro dele. Nós sabemos que foi o seu filho Salomão. Será o herdeiro dele. Nós sabemos o que foi que ele fez e que o rei Salomão de fato construiu. Não é para você ficar preocupado com o que está por vir, porque eu já tenho controle do futuro. Deus já preparou o futuro. Meu querido, isso é muito importante. Olha, Davi, não se preocupe, a arca tem que ficar na tenda por enquanto. Você pode continuar vivendo no seu castelo, no seu palácio, deixa a arca lá, porque a história está sob o meu controle. Eu sei que você tem boas intenções, eu sei que você está preocupado com a arca, mas das minhas coisas, que é o universo, Deus diz, cuido eu. Eu sei de tudo. Eu sei o passado, o presente e o futuro. E aí ele fala, Natan, avisa para Davi, nada está escondido, nada está encoberto. Eu conheço o presente e o futuro. Eu que cuidei de todo o passado. Natan, avisa para Davi. Avisa para ele não se preocupar com a arca. A arca eu que comando. Aí, meus irmãos, qual é a lição que nós temos que tirar quando nós vimos Deus chamando o profeta Natan para avisar o rei Davi, o grande rei Davi, que Deus amava tanto. Deus diz que o Davi foi segundo o coração dele, um homem segundo o coração dele. Deus diz, olha, Davi, aprenda 3 coisas importantes, Davi. Eu sei que você está empolgado, você tem até boas intenções, mas aprenda 3 coisas. Aprenda e não se esqueça. Aprenda e não se esqueça. Deus já escreveu o passado, preste atenção, Deus já escreveu o passado. Deus cuida do presente, Deus cuida da sua vida hoje, meu irmão, da sua história hoje. E Deus já preparou o futuro, ou seja, Deus já cuidou do passado, Deus cuida no presente e Deus já preparou o nosso futuro, o futuro do povo de Deus. Já está sob o controle e o domínio do Senhor. Nada foge, meu querido, nada foge ao controle do Todo-Poderoso Senhor. Nada foge ao controle hoje de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa descansar tranquilo, porque Deus cuidou do seu passado, Deus cuida do seu presente e Deus já preparou o seu e o meu futuro. Deus te abençoe, que nós possamos em breve estar juntos. Vamos orar para encerrar e logo em seguida não esqueça também de contribuir com esta igreja para que ela possa continuar propagando o Evangelho do Reino. Senhor, muito obrigado por tudo. Continua nos abençoando. Continua nos dando da tua graça e do teu poder. Livra-nos de todo o mal. Nos dê uma semana, um restante de semana abençoada na tua presença. Venha estar conosco no final de semana para o culto que dedicaremos a ti. Aceita a nossa adoração. Nós oramos abençoando todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.